Existe uma pergunta que ecoa no silêncio de muitos quartos, mas que poucos têm coragem de fazer abertamente. Deus me ouve se eu orar deitado na minha cama? Se você já sentiu aquela pontada de culpa ao tentar falar com Deus antes de dormir, se já lutou contra o sono tentando se ajoelhar por puro peso de consciência, ou se já ouviu de alguém que orar deitado é falta de reverência e um sinal de preguiça espiritual, este vídeo foi feito para você. O que eu vou te revelar hoje não é baseado em tradições de homens ou em opiniões teológicas modernas, mas sim no que está escrito de capa a capa nas Escrituras Sagradas. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em uma investigação bíblica profunda para responder, de uma vez por todas, se a posição do seu corpo pode realmente impedir sua oração de chegar ao trono da graça, ou se isso é apenas uma corrente religiosa que foi colocada sobre você. Preparei 4 pilares bíblicos que vão desconstruir séculos de formalismo, e fique atento, pois a terceira revelação trata de um salmo específico que a maioria dos religiosos prefere ignorar, e o que ele diz vai mudar para sempre a forma como você enxerga o seu quarto e o seu momento de repouso. Mas, antes de abrirmos a palavra e mergulharmos nesses textos reveladores, vamos fazer um pacto de sinceridade. Se você busca a verdade e quer se libertar de pesos que o Senhor nunca colocou sobre seus ombros, clique agora no botão de se inscrever e deixe seu like. Isso sinaliza para o algoritmo que este conteúdo libertador precisa chegar a mais lares e ajudar mais cristãos que vivem angustiados pela culpa. Combinado? Então vamos direto à fonte da verdade. Para entender o que a Bíblia diz sobre orar deitado, precisamos primeiro compreender o que Deus prioriza em nossa comunicação com Ele. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, encontramos uma das chaves mestras de toda a espiritualidade bíblica. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. A religiosidade humana é, por natureza, obcecada pela forma, pelo visível e pelo mensurável. Ela quer medir a sua espiritualidade pelo ângulo dos seus joelhos, pelo volume da sua voz, pela vestimenta que você usa ou pelo horário exato no seu relógio. Mas quando olhamos para as Escrituras com honestidade, percebemos que a oração não é um exercício físico, ela é um exercício espiritual de conexão. O que a Bíblia diz sobre orar deitado começa justamente com a desconstrução da ideia de que Deus funciona como um fiscal de posturas físicas. Imagine a cena de um pai amoroso que entra no quarto do filho pequeno à noite. O filho está exausto, já debaixo das cobertas, e começa a contar com voz mansa como foi o seu dia, confessando seus medos e compartilhando suas alegrias. Algum pai que realmente ama o filho diria: "Cale-se, se você não se levantar agora e ficar em posição de sentido, eu me recuso a ouvir o que você tem a dizer." Certamente não. Se nós, que somos falhos e limitados, valorizamos a intimidade e a sinceridade de um momento como esse, quanto mais o nosso Pai Celestial, cuja misericórdia é infinita. A Bíblia nos ensina que a oração é, essencialmente, como o incenso espiritual descrito no Salmo 141. O incenso sobe aos céus independentemente de onde o fogo foi aceso ou da posição do altar. Se o fogo do Espírito Santo está queimando no seu coração enquanto você está deitado, o aroma da sua adoração sobe diretamente ao trono de Deus. Jesus confrontou duramente os fariseus exatamente por essa inversão de valores. Eles tinham a postura perfeita nas esquinas das ruas, faziam orações longas e performáticas para serem vistos, mas o coração deles estava seco e vazio. Ele citou o profeta Isaías para denunciá-los, dizendo que aquele povo o honrava com os lábios, mas o coração estava longe. Portanto, a primeira e fundamental resposta bíblica é esta: a eficácia da sua oração não está na curvatura da sua coluna vertebral, mas na inclinação da sua alma. Se você já começa a sentir o peso da culpa saindo das suas costas, escreva aqui nos comentários: "Deus olha o meu coração." Muitas pessoas cresceram acreditando na mentira de que a Bíblia só autoriza ou valida a oração feita de joelhos, mas ao examinarmos o texto sagrado com cuidado, descobrimos uma diversidade incrível de posições adotadas por homens e mulheres de Deus. Vamos analisar os fatos bíblicos. No segundo livro de Reis, capítulo 20, vemos a história do rei Ezequias. Quando ele recebeu a notícia profética de que sua enfermidade era mortal e que ele deveria colocar sua casa em ordem, a Bíblia relata que ele estava acamado. Ezequias não se levantou, ele não correu para o templo, ele não procurou um altar físico.
O texto diz que ele simplesmente virou o rosto para a parede, ali mesmo na cama, e clamou ao Senhor. Ele orou deitado, em agonia e profunda vulnerabilidade. E qual foi a resposta de Deus? O Senhor não apenas o ouviu, como interrompeu o profeta Isaías no meio do caminho para dizer que tinha ouvido a oração e visto as lágrimas, acrescentando 15 anos à vida daquele rei. Deus não rejeitou a oração porque ele estava deitado. Deus respondeu à sinceridade da alma. Temos também o exemplo do publicano na parábola de Jesus em Lucas 18. Jesus elogia a oração de um homem que estava em pé, mas que nem ousava olhar para o céu. O foco da aprovação de Cristo não era o fato de ele estar em pé, mas a sua humildade interna. E o que dizer de Jonas? No capítulo 2 do seu livro, Jonas faz uma das orações mais poderosas da Bíblia de dentro do ventre de um grande peixe, cercado por algas e escuridão. Ele certamente não estava em uma posição confortável ou litúrgica. Ele estava provavelmente em posição fetal, em meio ao caos gástrico de um animal marinho. E mesmo assim sua oração atravessou as profundezas do oceano e chegou ao céu. Isso nos leva ao ponto central, onde a Bíblia diz explicitamente que a cama é um lugar legítimo de adoração. No Salmo 63, versículo 6, Davi, o homem segundo o coração de Deus e o maior salmista da história, faz uma declaração que deveria encerrar qualquer discussão sobre o tema. Ele diz: "Quando me lembro de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite." Note que Davi não separa o ambiente da cama da prática da meditação e da oração profunda. Para ele, o momento de repouso físico era o momento ideal para a conexão espiritual. Ainda no Salmo 4, versículo 4, encontramos uma instrução direta: "Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos." Aqui não vemos apenas uma permissão ou uma concessão por misericórdia. Vemos um conselho espiritual. A Escritura está incentivando você a aproveitar a quietude do momento em que está deitado para estabelecer um diálogo íntimo com o Criador. A cama, longe de ser um lugar de preguiça espiritual como muitos pregadores sugerem, é apresentada nas passagens bíblicas como um santuário de intimidade secreta, onde as máscaras do dia a dia caem e ficamos a sós com o Eterno. Agora, precisamos entrar na revelação teológica que destrói definitivamente qualquer resquício de medo ou culpa religiosa. Por quê, afinal, tanta gente ainda insiste que você precisa estar em uma posição física específica para ser ouvido? Essa mentalidade é uma herança do Antigo Testamento, de um tempo onde o acesso a Deus era mediado por rituais externos, sacrifícios de animais e uma separação física rigorosa entre o sagrado e o comum. Naquela época, apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença manifesta de Deus, e apenas uma vez por ano. Mas algo cataclísmico aconteceu no Calvário, quando Jesus Cristo deu o seu último suspiro e bradou que tudo estava consumado. A Bíblia registra que o véu do templo, aquela cortina pesada que simbolizava a separação entre o homem e Deus, rasgou-se de alto a baixo. Esse detalhe é vital. Rasgou-se de cima para baixo, porque foi uma ação de Deus, não do homem. Com o sacrifício perfeito de Cristo, o caminho foi escancarado. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nos faz um convite revolucionário. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. No original grego, a palavra usada para confiança é parrésia, que significa liberdade total de fala, a franqueza de um filho que não teme ser rejeitado pelo pai. O sangue de Jesus te comprou o direito de falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar e sim, em qualquer posição física. Se alguém afirma que Deus ignora uma oração feita por alguém que está deitado, essa pessoa está, mesmo que sem perceber, diminuindo o valor do sacrifício de Jesus. Ela está sugerindo que o sangue de Cristo não foi suficiente para garantir seu acesso e que você precisa completar esse acesso com uma performance física, como ficar de joelhos. Mas a graça não aceita acréscimos humanos. Pense na lógica do amor divino. Se a oração deitado fosse um erro, o que seria dos enfermos em leitos de hospital? O que seria dos idosos cujas articulações já não permitem o ajoelhar? O que seria de você, após um dia exaustivo de trabalho, onde sua única força restante é sussurrar o nome de Jesus antes que o sono o vença? Deus é espírito, como diz João 4, e ele se comunica com o seu espírito. O seu corpo é apenas a tenda temporária onde você habita. A tenda pode estar ereta, pode estar sentada ou pode estar deitada sobre um colchão, mas o morador dessa tenda, o seu espírito imortal, é quem mantém a conversa viva com o Criador.
Se você crê que o véu foi rasgado para que você vivesse em liberdade, escreva agora: pelo sangue, eu tenho acesso. Contudo, é fundamental mantermos o equilíbrio bíblico para não confundirmos liberdade com desleixo. Existe uma diferença abismal entre orar deitado porque você está exausto, doente ou buscando uma intimidade final antes de dormir, e orar deitado sempre por pura indolência ou falta de temor. Ajoelhar-se é, sim, um símbolo bíblico de rendição e humildade. O próprio Jesus, no jardim do Getsemane, orou de joelhos e chegou a prostrar-se com o rosto em terra. Daniel mantinha o hábito de se ajoelhar 3 vezes ao dia. Mas o segredo é entender a motivação. Eles não faziam isso para comprar a atenção de um Deus surdo. Eles faziam isso como uma expressão externa de uma rendição que já havia acontecido no interior. A regra bíblica é cristalina. A postura física é um auxílio para a sua concentração e uma disciplina para o seu corpo, mas a postura do coração é o requisito inegociável para a resposta de Deus. Se você está na cama e o cansaço é grande, não deixe de falar com o Pai. É infinitamente melhor orar deitado e acabar adormecendo nos braços de Deus do que não orar simplesmente porque você se sente culpado demais por não conseguir se ajoelhar. Não permita que uma regra humana crie uma barreira onde Deus colocou uma ponte. Paulo nos instruiu em Tessalonicenses a orar sem cessar. Reflita comigo, como seria possível obedecer a esse mandamento se a oração estivesse limitada à posição de joelhos? Você seria incapaz de trabalhar, dirigir ou cuidar da sua família. Orar sem cessar significa que a oração deve ser um fluxo contínuo de consciência da presença de Deus, que acontece enquanto você caminha, enquanto você trabalha e, com certeza, enquanto você repousa. A oração feita na cama é, muitas vezes, a oração mais honesta de um cristão, pois é o momento em que removemos as armaduras sociais. Durante o dia, você precisa ser o profissional eficiente, o pai forte, a mãe resiliente, mas na quietude do seu quarto, no escuro, você volta a ser apenas um filho. É ali que as lágrimas rolam sem o medo do julgamento. É ali que a oração deixa de ser um discurso religioso formatado e passa a ser um desabafo visceral. E eu te garanto, baseado na Bíblia, Deus ama o desabafo sincero dos seus filhos. Chegamos ao final desta reflexão, e minha oração é que o peso opressor da culpa tenha saído definitivamente dos seus ombros agora. Jesus disse que conheceríamos a verdade e que essa verdade nos faria livres. A verdade bíblica é que Deus te ama. Deus deseja te ouvir e Ele está tão presente no seu quarto, ao lado da sua cama de solteiro ou de casal, quanto estaria no altar da catedral mais luxuosa do mundo. Se você passou anos se sentindo um cristão de segunda categoria ou alguém espiritualmente fraco por orar deitado, receba hoje o perdão e a liberdade que fluem da cruz. A partir desta noite, transforme sua cama em um lugar sagrado de encontro. Ao se deitar, não feche apenas os olhos para se desligar do mundo. Abra o seu coração para se ligar no céu. Se esta mensagem trouxe paz ao seu espírito, eu quero te fazer um pedido. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você conhece que é muito rígida consigo mesma, que vive debaixo de regras religiosas pesadas e que sofre com esse tipo de culpa. Vamos ser canais da liberdade do Evangelho. Além disso, se você sente que precisa se aproximar desse Deus que é Pai, ou se quer entregar sua vida a Ele agora mesmo, aproveite esse momento. Não importa se você está sentado no ônibus, de pé ou deitado agora mesmo assistindo isso, Deus está aí. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por me amar e por rasgar o véu. Perdoa-me por focar tanto no ritual e esquecer da relação. Eu te entrego minha vida e meu descanso. Que meu coração seja sempre o teu lugar preferido. Amém. Se você fez essa oração ou se sentiu tocado, escreva aqui nos comentários: estou livre. Lembre-se, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é o que deve guardar o seu coração. Não se deixe escravizar por dogmas que o Senhor não instituiu. Desenvolva sua intimidade. Fale com Ele em todo o tempo e descanse na certeza de que você é ouvido. Nos vemos no nosso próximo encontro aqui no canal, onde continuaremos mergulhando nas riquezas insondáveis da Palavra de Deus. Fique na paz do Senhor e tenha uma noite de sono abençoada na presença do Pai.